Marcelo e Sérgio, a gente já tem o nosso segundo entrevistado conosco conectado, é o Gesaías Arruda, ele é vice-presidente da Abranet, cientista de computação e vice-presidente da Associação Brasileira de Internet. Então, se ele já estiver conosco, daqui a pouco ele vai entrar em tela dividida para nos falar dos impactos no mundo desse apagão cibernético. Gesaías Arruda, bem-vindo ao Mapa Mundi, obrigada por estar conosco, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. Realmente, nós tivemos aí um apagão cibernético, ele começou no início dessa madrugada e começou afetando desde a Ásia. A Austrália foi ali o primeiro país que foi atingido, a Europa inteira, e de forma muito simples o que aconteceu foi todos os computadores que utilizam o sistema operacional Windows estavam utilizando a ferramenta da CrowdStrike, que é uma ferramenta de cibersegurança. Ela é uma ferramenta para ataques, defende cyberataques. Automaticamente ela faz uma atualização e após essa atualização que ocorreu no início do dia de hoje, os computadores todos pararam de funcionar. Eles tiveram aquela tradicional azul do Windows. O problema é que isso não impactou somente computadores de uso pessoal. Isso impactou também diversos servidores que estão dentro das empresas, mas servidores também que estão na nuvem. Então, todos os computadores com Windows que estão também em nuvens, eles foram atingidos. O que aconteceu com isso? Mais de 2.000 voos já foram cancelados hoje no mundo. As companhias aéreas americanas não estão com os seus voos normalizados ainda, e isso vai se estender no decorrer desse dia. Muitas empresas de tecnologia, muitas empresas de varejo. No Brasil nós temos aí bancos grandes, empresas de tecnologia, empresas de correio eletrônico, empresas de comércio eletrônico sendo atingidos por esse apagão. A própria CrowdStrike já se pronunciou sobre o caso, assumiu o problema que ocorreu. Pois não? Professor, só uma dúvida também, né, em nível de usuário. Quando a gente fala que afetou voos em todo mundo, a gente não está dizendo que essa falha sistêmica do Windows, por exemplo, ou da companhia que faz o sistema de segurança, essa falha não tem o poder de alterar o funcionamento dos aviões, tem? Eu tenho a impressão que tudo isso é apenas a questão da informação dos voos, do controle dos voos em terra, ou também tem a capacidade de afetar os sistemas eletrônicos de um avião? Não, ele não tem capacidade nenhuma de atingir os sistemas eletrônicos nem de afetar os aviões. Mas por que o impacto nos voos? Porque hoje é eletrônico. Você faz o teu check-in direto pelo celular ou pela internet e esses computadores, eles estão hospedados ou em uma nuvem de computadores, no caso das companhias aéreas. Toda a questão do controle de tráfego aéreo, toda a questão de controle das companhias aéreas, das rotas aéreas, da tripulação que é utilizada, da coordenação da bagagem, até uma simples etiqueta de bagagem, ela está hospedada em um servidor como esse. Então, o que aconteceu? Os aviões não tiveram impacto nenhum, só que todo o processo pré-voo e pós-voo, ele foi atingido. Por quê? Porque como se fosse como nos filmes, todos os computadores ficaram às escuras, eles desligaram, ficaram com uma tela azul e as equipes não puderam operacionalizar nada. Então nós vimos companhias aéreas que estavam fazendo embarque de passageiros com cartão manual. Pois não. Professor, antes de fazer uma pergunta para o senhor, eu só quero trazer algumas atualizações aqui do Reino Unido, onde essa sexta-feira, que coincide aí com o fim do calendário escolar aqui no Reino Unido, seria o dia, mas é o dia mais movimentado do ano nos aeroportos do país. Então isso nos dá uma ideia do problemão que isso causou aqui no Reino Unido. A gente tem uma atualização aqui que globalmente são 1.396 voos já cancelados nessa sexta-feira. Só aqui no Reino Unido estão previstos 3.214 voos, nem todos obviamente foram cancelados. Aeroportos, como a gente disse antes, aeroportos e empresas aéreas sendo atingidas em escalas
diferentes. A minha pergunta para o senhor, professor, é o seguinte: quando esse assunto começou a pipocar ali pela manhã, uma das primeiras coisas que a gente pensou foi, poxa, será que foi um ataque cibernético? Tem alguma característica, embora essa opção tenha sido descartada, agora oficialmente a gente já sabe a origem do problema, mas há alguma característica ali de um ataque cibernético? Não? É possível fazer essa confusão facilmente para vocês que são entendedores do assunto? Com certeza, a tua pergunta ela é muito interessante. Quando as empresas começaram a olhar todos os seus sistemas e uma tela azul simplesmente aparecendo, o pensamento inicial é de que sim, nós estamos sofrendo um ataque cibernético e ele é individual, e essa informação ela foi confirmada posteriormente de que era um problema com o próprio software de cibersegurança, que foi a CrowdStrike, mas assim, até chegar à conclusão de que o problema era esse, nós tivemos ali em média 1 hora e meia, buscando outras possibilidades que não fossem essas. Então sim, tem essas características. E o que você falou, a gente está falando aí no caso agora só de cancelamento de voos, esse número pode se estender para 5.000 voos no decorrer do dia de hoje, porque as aeronaves que não decolaram, elas fariam ali 2, 3 voos cada um, então esse número vai se multiplicar. Mas o impacto que isso gera é muito grande. Por quê? Porque essa é uma hora que todo mundo está se perguntando, será que isso era um grande ataque cibernético? E detectado que não, foi um erro, isso é uma falha, o software passou por uma falha, e também está claro, nesse momento, há pouco, as ações da própria CrowdStrike, a empresa que detém o software, estavam caindo aí 13% por causa desse incidente. Perfeito. Só para finalizar, a gente está com pouco tempo. Se o senhor puder nos dizer se existem países mais preparados que outros para lidar com esse tipo de situação. Me chamou muito a atenção o fato da Argentina não estar enfrentando esse problema nos aeroportos de lá, por exemplo. E aqui nos Estados Unidos temos esse problema, na Europa também. Isso significa que os argentinos estão mais preparados? Na verdade, o software que passou por esse problema hoje, ele é um dos melhores softwares de cibersegurança do mundo. Então, a proposta é exatamente ao contrário. Os países que passaram por esse problema são os países que mais estão se preparando para esse momento. Parece até antagônico falar isso, mas os aeroportos argentinos eles não foram atingidos porque nenhuma das empresas que rodam nos aeroportos argentinos usa uma ferramenta dessa capacidade. Mas sim, os que foram atingidos são os que estão melhores preparados hoje. Mas isso tudo vai precisar ser revisto, né? Porque cada incidente gera uma nova linha de desenvolvimento, gera uma nova linha de testes. Mas todos, não tem ninguém que esteja melhor preparado numa hora dessa, principalmente quando você tem empresas que agem globalmente e você vê o impacto mudar muito rápido de um lugar para o outro e todos serem atingidos em escala global hoje de forma muito rápida. Interessante. Agora, gostaríamos de agradecer muito a análise do Gesaías Arruda, cientista da computação, vice-presidente da Associação Brasileira de Internet. Obrigada por nos atender tão prontamente e entrar conosco assim em tão pouco tempo aqui no Mapa Mundi. Obrigada e bom dia. Obrigado para vocês. Bom dia.